você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou conversar com vocês sobre 10 autoras mulheres que eu adorei ler o que elas escreveram. Então, se você quer me acompanhar nesse vídeo, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal se estiver chegando aqui pela primeira vez e vamos falar de livro. A gente costuma ler, eu costumo ler bastante, tanto livros de homens quanto de mulheres, tanto nacionais quanto estrangeiros, e a gente acaba percebendo que a grande maioria são escritores homens. Então, acho válido a gente falar um pouquinho mais sobre as escritoras mulheres, então por isso que eu trouxe esse assunto para falar com vocês. E vou falar de alguns livros que eu li de 10 escritoras mulheres que eu gostei demais, tanto nacionais quanto estrangeiras. Alguns livros eu li pelo Kindle, outros eu li livro físico, então vou mostrando aí para vocês conforme a gente vai conversando. Vou começar falando da minha escritora preferida nacional. Ela tá no meu coração, eu já li vários livros dela e foram todos fantásticos, que é a querida Raquel de Queiroz. Eu amei os livros da Raquel de Queiroz, eu li, se não me engano, 4 livros dela, os romances dela, e me apaixonei. Livro físico da Raquel de Queiroz eu tenho somente um aqui, que é a Dora Doralina, que foi o último livro da Raquel que eu li até recentemente esse livro aqui, que é uma história linda sobre a Dora, que é uma moça, era cuidada pela mãe numa fazenda, só que a mãe não tinha um laço afetivo muito grande com ela, e ela passa por situações difíceis na vida dela, enfim, acaba tendo que buscar a sua vida em outros lugares, passa por situações difíceis, encontra o amor da vida dela, enfim, história linda, maravilhosa, é uma das histórias que eu mais gosto da Raquel de Queiroz. Eu gosto de todas, na verdade, mas essa aqui é uma história muito especial. Outro livro que eu li da Raquel de Queiroz, esse eu posso falar que é o meu preferido livro que a Raquel escreveu, foi Memorial de Maria Moura. Como eu li pelo Kindle, vou deixar a imagem do livro aqui para vocês verem. Ele foi vencedor do Prêmio Jabuti em 1993. Foi o último romance que a Raquel de Queiroz escreveu. Ela já tinha 82 anos e é considerada a obra-prima da autora. Então, Memorial de Maria Moura é lindo, é fantástico, gente. Quem puder ler, leia. Ele, inclusive, está disponível no Kindle Unlimited. Então, facilita aí para quem não quer adquirir, não tem como adquirir o livro agora. Mas Memorial de Maria Moura fala sobre a Maria Moura, que era uma jovem de 17 anos, uma sinhazinha, que morava com a sua mãe num tipo de uma fazenda. E ela estava vivendo ali com a mãe dela. A mãe dela tinha um padrasto. E logo a mãe dela morre, ou ela passa a viver com esse padrasto, só que o convívio com esse padrasto não é um dos melhores, ele acaba até abusando da Maria Moura, e vão acontecendo coisas ali com a Maria Moura que ela precisa tomar um rumo na vida dela, inclusive as terras dela estão sendo cobiçadas por alguns parentes, alguns primos, e ela se vê ali no momento que ela, teoricamente, ela se sente frágil, porém a Maria Moura é uma mulher de fibra, ela é muito forte e isso faz uma diferença tremenda no livro. A Maria Moura se torna uma mulher de poder no sentido assim de adquirir uma força como se fosse uma força de um homem. Ela passa a ser respeitada pelos outros, ela se torna líder de um bando. E ela é temida, inclusive. Então, a evolução da Maria Moura na história é fantástica, a ambientação é maravilhosa, livro que ficou no meu coração, sem dúvida. Outro livro que eu li da Raquel de Queiroz, que eu também adorei demais, ao contrário de Memorial de Maria Moura, que foi o último livro que ela escreveu, esse foi o primeiro livro que ela escreveu, que é o 15. Ela escreveu quando ela tinha mais ou menos uns 20 anos de idade e já foi uma estreia fantástica. O livro 15, ele fala sobre a Grande Seca de 1915. Então ela conta sobre essa seca, sobre como foi. Obviamente, um livro de ficção, ela coloca os seus personagens ali na história, que são personagens muito legais também, e ela vai contando um pouco como era o esquema de vida dessas pessoas que acabavam tendo que abandonar criações, os animais, porque realmente não tinha mais o que fazer, esses animais não tinham condição de continuar alimentando e esses animais acabavam abandonando. As pessoas que viviam disso, os empregados também, eram demitidos e eles iam em busca de outras regiões para tentar sobreviver com a família, que eram os retirantes.
Então, mostra também a saga dos retirantes aos olhos de alguns determinados personagens e conta, inclusive, sobre uma situação que aconteceu ali naquela região, no Nordeste, que existiam chamados também campos de concentração, que eram quando os retirantes estavam tentando ir para uma cidade grande ali da região e eles acabavam sendo abrigados em um campo onde davam abrigo e comida para essas pessoas, com a finalidade de não ter muita confusão nesses centros maiores, para que não tivesse, as pessoas retirantes não ficassem ali no meio da cidade grande, né? Então o governo acabou separando essas pessoas nesse campo, onde elas ficavam teoricamente presas, elas não podiam ir para onde elas queriam ir, e as condições eram precárias demais, eles não tinham alimento suficiente, nem alimentos de qualidade, não tinham às vezes onde dormir. Então realmente foi uma situação muito, muito triste. Quando eu li esse livro, inclusive, eu fui pesquisar um pouquinho, eu não sabia dessa seca, na verdade, então eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa história. Realmente existem documentários até sobre essa fase da nossa história aí que são muito, muito chocantes, então muito enriquecedor o livro que ela escreveu, então gostei demais, autora do coração. O Diário de uma Catadora de Papel deu origem ao livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que também foi uma escritora muito, muito importante aqui do nosso Brasil. A Carolina Maria de Jesus foi uma catadora de papel, ela morava na favela do Canindé, em São Paulo, com seus 3 filhos. E durante essa vida que ela teve, ela acabava escrevendo, ela tinha muita vontade de escrever, ela não teve muito estudo, ela teve conhecimento, ela aprendeu a ler e a escrever, teve um pouquinho de estudo, tipo, não me lembro agora se foi até a 2ª, 3ª série, não tenho certeza agora, mas ela estudou muito pouco. E outra forma que ela acabou adquirindo de aprender a ler e a escrever e a gostar disso foi quando a mãe dela era empregada doméstica e ela trazia livros que o patrão não usava mais, ou enfim, que quando ela ia para casa desse patrão, a mãe dela acabava levando ela podia acabar lendo algumas coisas. Esse foi um dos caminhos que fez com que a Carolina Maria de Jesus gostasse de ler e escrever. E ela acabou indo morar nessa favela do Canindé com os 3 filhos e ela escrevia diários. Todo o papel que ela encontrava, cadernos, ela utilizava, ela guardava para ela. Ou para ela poder escrever o diário dela, ou, por exemplo, se ela encontrava revistas, tudo ela utilizava para ler. E aí ela conta o relato do dia a dia dela. É uma linguagem muito simples. Você vai ler, você obviamente vai encontrar vários erros de português, obviamente, mas ela tinha uma capacidade de escrita que era fantástica. Quem lê o Quarto de Despejo, se você ainda não leu, tiver oportunidade, leia também, porque Quarto de Despejo ela consegue passar, transmitir para quem está lendo ali tudo da forma assim com que ela vive, mas de uma maneira até em momentos bonita, do jeito com que ela escreve. Ela tem um lirismo ali na escrita dela. Então ela conta através de cada dia o que ela está passando naquele dia. Então, por exemplo, dia tal, acordei, fiz o café, ou não tinha café para tomar, as crianças precisavam de sapato, enfim, ela vai contando tudo aquilo lá que é uma realidade, infelizmente, que existe até hoje. Até no livro ela sempre fala que, por isso que se chama Quarto de Despejo, a cidade grande, né, a cidade de São Paulo tem a sua sala, tem os seus cômodos, mas a favela é o quarto de despejo, onde o que não se usa, onde as pessoas acabam descartando o que elas não querem que sejam vistas. Então, livro fantástico de uma escritora que vale a pena ser enaltecida. Livro de outra escritora nacional também, eu li A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da escritora Marta Batalha. Eu li num dia só esse livro. A Marta Batalha, ela tem uma linguagem muito fluida e a história também é muito envolvente, então
por isso que eu consegui ler num dia só, foi muito legal. Esse livro, ele fala sobre uma realidade das mulheres dos anos 40, 50 mais ou menos, que tem como personagem a Eurídice Gusmão. Também se fala no livro da irmã dela, a Guida, mas a ênfase maior é na Eurídice Gusmão, que são mulheres, na verdade, que foram criadas para ser boas esposas, boas donas de casa e nada além disso. Então, vai mostrando ali uma realidade da mulher daquela época, onde ela era muito submissa. A Eurídice Gusmão, por exemplo, ela acabou se casando com um funcionário público que dava toda assistência para a família, né? Eles tiveram 3 filhos também, e ele estava dando toda assistência, então, desde que ela cuidasse bem dos filhos, cuidasse bem da casa, fizesse todo o papel que uma boa esposa, uma boa dona de casa tinha a fazer. E a Eurídice Gusmão, ela era uma pessoa que ela queria ser mais do que isso. Então, inclusive no livro ele fala, Eurídice, a mulher que poderia ter sido algo além, né? Então, ela tinha muitos dons, por exemplo, ela gostava de cozinhar, só que teve uma época da vida dela que ela falou, nossa, eu vou criar receitas novas e quero, de repente, escrever um livro. Então ela começou a criar, fazer receitas que eram fora do cotidiano ali daquela casa. Inclusive o marido, ela chegava à tarde, né, no final do dia para jantar, e ele começou a falar, nossa, mas o que é isso? Por que você não fez aquilo lá que eu gosto, que eu já estou acostumada a comer? Começava a reclamar tudo, daí ela falou, não, eu vou escrever um livro, e já estava escrevendo livro. Ele falou, você não vai escrever livro nenhum, quem é que vai querer ler o seu livro? E aí ela acabava desistindo por conta desse marido. Entre outras coisas que vão acontecendo na vida dela, que ela tenta, porque ela realmente tem um dom e ela tem sonhos, só que devido à sociedade da época e inclusive a esse marido dela, ela tinha que acabar desistindo do que ela estava pensando. Porém, não é um livro que trata a mulher com vitimismo, ela não se sente uma vítima, ela sempre busca novos sonhos, busca novas oportunidades para tentar ser feliz, né? Então, um livro assim que vale muito a pena também ser lido. Livro agora de uma escritora estrangeira, vou falar um pouquinho de Charlotte Brontë, uma das irmãs Brontë. Cada uma delas escreveram alguns livros e eu estou num projeto pessoal de ler os livros das irmãs Brontë esse ano e estou gostando demais da escrita delas. E o primeiro que eu li, inclusive, foi da Charlotte Brontë, a Jane Eyre, que é famosíssimo esse livro. Conta a história da Jane Eyre, é considerado até um romance de formação, porque conta a história desde quando a Jane Eyre era criança, o que ela sofreu, o que ela passou na vida dela, que ela foi criada por uma tia e alguns primos que faziam bullying com ela e ela sofria bastante, e ela acabou sendo levada para uma escola particular, um internato, um orfanato, e onde começa ali a vida dela, que também não é muito fácil, porém ela vai vencendo algumas barreiras. Jane Eyre não se considera uma mulher, uma menina, uma jovem muito bonita, muito atraente. Não é rica também, então ela vê que a única possibilidade dela ser alguém na vida é estudando bastante. Então ela tem a vontade de ser preceptora, que era muito comum naquela época, e ela acaba conseguindo uma vaga de preceptora numa mansão, Thornfield Hall, e ela vai para esse local onde o patrão dela, Edward Rochester, ele é um homem muito educado, porém ele é muito taciturno, ele é muito sério, mas ela acha isso fascinante porque ela acha ele muito inteligente e ele percebe também com o tempo o quanto a Jane Eyre é inteligente. Então começa a surgir ali um relacionamento entre patrão e empregada, porém com todo respeito, mas eles acabam, emocionalmente se envolvendo e acontecem muitas coisas nessa história. Você acaba ficando com raiva dele às vezes, depois você fica torcendo para que eles fiquem juntos, e ela passa por várias situações, que é um livro assim, livro da vida, gente, livro 5 estrelas, maravilhoso. Então a escrita da Charlotte Brontë é maravilhosa. Dizem até que esse livro aqui ele tem um fundo até autobiográfico da Charlotte Brontë. Então eu recomendo demais o livro dessa escritora e os demais que ela já escreveu, que eu também pretendo ler.
E falando das irmãs Brontë, por que não também falar de Anne Brontë com o livro Agnes Grey, que eu também li e achei maravilhoso. Um livro que questiona bastante a educação daquela época, a forma como as mulheres tentavam ser independentes, a educação dos jovens daquela época. A gente tem como protagonista aqui a Agnes Grey, que quando ela tem a família dela, o pai, a mãe e a irmã, e num determinado momento o pai adoece, ela já vai completando quase seus 18 anos e ela decide procurar um emprego para ajudar a família que está passando por um momento financeiro muito difícil. Então ela também busca, como ela estudava bastante em casa, ela também busca o caminho de ser preceptora. E ela vai com um sonho de conseguir educar algumas crianças de uma determinada família da aristocracia daquela época. E ela deixa a família para trabalhar nessa casa e ela acredita que são várias crianças ali que ela vai educar e ela acredita que ela tem muita capacidade para isso, que ela vai conseguir ser muito amável e amiga dessas crianças, e o maior empecilho talvez na vida dela fosse os adultos. Porém, ela se surpreende com algumas situações que ela vê que não é tão simples a educação de determinadas crianças de algumas famílias. Crianças que são apoiadas, por exemplo, a fazer coisas que não são corretas, mas que a família acaba fazendo vista grossa e acha aquilo até certo e proíbem até que a Agnes ela tome alguma atitude para educar essas crianças. Então, mostra bem uma realidade que existia naquela época e que ela acaba se frustrando, mas que ela acaba dando a volta por cima e vai continuando o seu sonho. E obviamente também tem romance nesse livro, que é lindo também. Então, apesar de ser um livro bem mais curtinho que Jane Eyre, é um livro lindo também. Então, a Anne Brontë também foi uma escritora fantástica. Até agora, dos livros que eu já li das irmãs Brontë, eu não tenho o que falar, eles são maravilhosos. Foram escritoras que valem a pena também ser conhecidas para quem ainda não conhece. Um livro que fala sobre uma realidade mais distante daqui. Eu estou falando do livro Pachinko, da escritora Min Jin Lee. Gente, que livro lindo esse livro aqui. Eu li no ano passado, conheci essa autora, a linguagem dela, a escrita dela é deliciosa, é muito gostoso de se ler. Pachinko, para vocês terem uma ideia, é um livro, é um calhamaço com as suas 527 páginas, mas que flui de uma forma, porque a história é muito envolvente, a história é muito bonita. É um romance de formação que fala ali do século, mais voltado do século XX. Ele tem início nos anos de 1900 e vai até mais ou menos 1989, mais ou menos, e conta a saga de uma família onde passam por 4 gerações aqui. Então você vai passar a ter um conhecimento também um pouco sobre a cultura asiática, que isso me encantou demais também. Eu não conhecia alguns detalhes e eu achei muito enriquecedor, achei muito interessante. E a história em si é muito linda. A gente tem aqui como personagem a Sunja, que é filha de um pescador aleijado, e ela tem a mãe dela, eles têm uma pensão. O pai dela, depois de um tempo, acaba falecendo e ficam só ela e a mãe. E a Sunja acaba conhecendo um jovem, um pouco mais velho que ela, que acaba encantando ela acaba se apaixonando por ele e ela acaba engravidando. E quando ela descobre, ela vai falar com ele. E quando ela vai falar com ele, ela descobre que ele já era casado e ela não aceita ser comprada por ele. Então, ela vai seguir um outro rumo da vida dela e a história é linda. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas história de força, de resiliência, de luta. A Sunja é uma personagem muito forte, ela passa por muitas situações que... Livro que eu chorei, livro emocionante, gente, não tem como, é maravilhoso. A escrita dessa autora, Min Jin Lee, é fantástica, então eu recomendo muito para quem não conhece e quer ter uma literatura um pouco fora aqui do Ocidente, vale a pena conhecer Pachinko, gente, é lindo. Outra escritora que eu gostei bastante do livro
Passarinhas, da escritora Catherine Erskine. Esse livro é muito bonito também, gostei muito da escrita dessa autora. Ele fala sobre uma garotinha que tem autismo e a história é contada da visão dessa garotinha, a Caitlin, que ela mora com o pai e um irmão mais velho e de repente a vida deles muda, acontece uma tragédia em família que realmente abala muito a vida dessa família. E ela sempre vê o pai sofrendo, chorando e ela não sabe direito o que fazer para consertar aquela situação. Então, ela até costuma falar no livro que o que acontece ali, a tragédia que acontece, ela chama de o dia em que a vida desmoronou, que é muito, acho que o pai dela comenta ali na história. Então, você vê a luta ali para que essa garotinha, da visão dela, como ela não é a narradora, mas a visão é toda da Caitlin. Então você vê o dia a dia dela, a forma como ela entende o mundo e a forma com que ela tenta resolver aquela situação. Então é um livro lindo, cheio de empatia, cheio de fazer com que a gente tenha uma visão melhor sobre os seres humanos com todas as diferenças que temos. Então, livro lindo também, gostei demais dessa escritora, pretendo conhecer mais algum livro dela também, porque a escrita também é bem fluida, bem legal. Então, outro livro aí de escritora feminina que eu recomendo. A escritora Vanessa Passos também entra nessa minha lista com o livro A Filha Primitiva, que foi vencedor do 6º Prêmio Kindle de Literatura. Também muito legal a história que eu li, A Filha Primitiva, que fala sobre amor, ódio, redenção, fala sobre 3 gerações de mulheres, mãe, avó e filha. A história fala então dessas 3 gerações que moram juntas. Na história não se dá nome às personagens, então você não sabe o nome das 3 personagens, mas você tem uma avó negra que não conta para a filha quem é o pai dela. Tem essa filha que faz faculdade, se não me engano, de letras e ela deseja escrever. A mãe, eles são pobres e a mãe faz de tudo para que aquela filha seja alguém na vida e essa filha acaba preenchendo algumas lacunas emocionais escrevendo. Então ela busca algum alento na vida dela escrevendo. E essa filha agora tem uma filha, uma bebezinha também, que não tem um pai presente e ela acaba sendo essa filha acaba passando também, esse bebezinho passando por situações complicadas com a mãe que na verdade não consegue dar amor para esse bebê, não consegue passar o que uma mãe passa para uma filha. Então é uma linguagem assim muito crua, uma linguagem assim, posso até falar que é uma linguagem de certa forma pesada, mas não pesada no sentido difícil de explicar, mas que mostra de fato a realidade. Isso sim. É uma linguagem assim muito crua, muito honesta, vamos dizer assim. Então, é um livro assim que mexe bastante com a gente, assim. Achei que a escrita da Vanessa Passos, uma escritora agora super atual, me ganhou, me conquistou. Eu sei que ela escreveu mais algum outro livro aí que deve ser bem legal também, já ouvi falar bem, mas A Filha Primitiva também foi um livro muito legal e parabéns aí para essa escritora nacional aí, que venham muitas pela frente. Mais uma autora mulher do Japão agora, Kanai Minato, do livro Confissões, é considerada a rainha do thriller do Japão. Eu gostei muito do livro que ela escreveu, Confissões. Esse livro fala sobre uma professora, Yuko Moriguchi, que tinha uma filha de 4 anos, que era a vida dela, e em determinado momento acontece uma tragédia, a filha dela morre. Então, ela acaba, por fim, depois de um tempo, pedindo demissão, mas no último dia de aula, ela acaba confessando para os alunos dela que não foi um acidente que aconteceu com a filha dela, e sim, a filha dela foi assassinada por 2 alunos dela. E aquilo causa um rebuliço gigantesco na classe, na escola, e se torna uma trama muito interessante, cheia de reviravoltas, que mostra tanto uma vingança
quanto outras situações ali que te prendem muita atenção. Ela tem essa escritora, teve essa capacidade realmente de te prender. Você fala, nossa, será que foi isso que aconteceu? Nossa, como que podia ter acontecido um negócio desses? E a narrativa é toda feita através da visão de vários personagens. Não é só sobre a visão da professora, mas sim existe, por exemplo, cartas, existe diários, então você vai vendo um pouco da visão de cada um dos personagens envolvidos ali nessa trama e vai entendendo o que vai acontecendo, e tem um final bem surpreendente que gostei bastante, por isso também foi uma leitura muito legal que eu fiz dessa escritora do Japão. E o 10º livro que eu vou falar, de uma escritora feminina também, eu não podia deixar de falar sobre Jane Austen com o livro Orgulho e Preconceito. Que livro maravilhoso, obra-prima da autora. Eu li recentemente, vou deixar nos cards, tem resenha aqui no canal já desse livro. Foi um livro que me deixou fascinada. Eu já tinha tido um primeiro contato com a Jane Austen com o livro Lady Susan e fui ler Orgulho e Preconceito e me encantei cada vez mais. Ela mescla bastante humor, sarcasmo e também assuntos sérios que valem muito a pena. A gente tem aqui uma personagem, a Elizabeth Bennet, que é uma mulher com um pensamento à frente do seu tempo. As mulheres naquela época almejavam muito o casamento, porque o casamento significava segurança para essas mulheres, né? Era questão de sobrevivência praticamente. E a Elizabeth Bennet, ela via um pouco mais além disso, ela não se importava se ela precisasse ficar para a titia, caso ela não encontrasse a pessoa ideal para ela. Então, um livro que fala muito sobre preconceitos, sobre orgulhos, como diz mesmo o livro, mas um livro fantástico, um livro que eu falo que é à frente do seu tempo também, maravilhoso. E pretendo ler outros livros da Jane Austen, porque eu me encantei com a escrita da autora, vale muito a pena. Se você nunca leu Jane Austen, tem medo de uma escrita complicada, rebuscada, pode ir em frente que você vai gostar bastante. Então, essas foram algumas das autoras femininas que eu já li, que eu gostei demais. Conta pra mim aí quem você conhece, que livros você já leu de outras escritoras mulheres que te encantaram, pra gente dividir aí algumas ideias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você chegou até aqui e você gostou desse vídeo, então por favor se inscreve aí também. E a gente se vê numa próxima. Até mais!